Crise na Faria Lima. O dólar passou os R$ 6 e foi embora. O Tachad veio com uma forma de solucionar os problemas do país e anunciar um corte de gastos. Só que o corte de gastos, na realidade, se tornou a criação de mais impostos, a taxação de quem gera riqueza, a taxação de quem produz e, pior de tudo, um pacote populista completamente fake que, na realidade, com a taxa de juros criada, acaba por muito mais prejudicar justamente aqueles que mais necessitam, os mais pobres. O Haddad, ele faz contas em papel de pão, conta de padeiro o tempo todo, e assim ele conduz a economia para um verdadeiro desastre. E sabendo disso tudo, e principalmente que as informações não vêm tão desenhadas, eu vou fazer esse vídeo para vocês para explorar no detalhe como isso vai prejudicar o brasileiro, e principalmente como o pacote Haddad vai prejudicar o seu bolso. Afinal de contas, pasmem, tem até petistas dizendo que compram tudo em reais, então a alta do dólar não afeta a vida deles. Pois é, essa é a pátria educadora. Mas vamos lá. Para você entender, o anúncio do Haddad teria um corte de gastos, que teria um impacto de 70 bilhões de reais, sendo 30 bilhões em 25 e 40 em 26. A economia dos recursos foi anunciada na manhã da quinta, dia 28. E o imposto de renda, embora o Andrade anunciou junto, são coisas diferentes, para você entender. Ela vai caminhar no Congresso com um pacote de corte de gastos e um outro pacote da reforma do imposto de renda. Mas para você entender, você que está pensando na isenção de até R$ 5.000, ela só vai tramitar o ano que vem, em 2025. Ou seja, se for aprovada, só vai valer para 2026. E vale lembrar, 2026 é o quê? Ano de eleição. Pois é, e o Lula vai tentar o quê? A reeleição. Ou seja, é um projeto populista estrategicamente calculado para gerar privilégio, benefício fiscal para o Lula tentar ganhar a eleição em 2026. O próprio Lira e o Pacheco já indicaram que a discussão vai ficar para 2025. E só para você entender, o líder do governo enviou os projetos de corte de gastos para a Câmara dos Deputados sem a isenção do imposto de renda. Ou seja, o Haddad fez fake news, fez pirotecnia para enganar as pessoas. Só que no meio disso tudo, o governo petista já fez fake news para propagar isso. Tem até post aqui, Campeão da semana é o imposto de renda zerado. Pois é. E disse o seguinte: o governo enviou ao Congresso a proposta, ele sequer enviou. A página oficial do governo federal propagou notícia mentirosa. Será que vai parar no inquérito das fake news no STF? Tenho certeza que não, né? Porém, tem uma pequena pegadinha ali que eu vou explicar para vocês. Hoje quem ganha bem no Brasil trabalha como? CLT ou como PJ? Como PJ. E por óbvio, a CLT é uma montanha de imposto que inviabiliza o bom salário na CLT. Essa é a realidade. Então o que eles fizeram? Você tem a sua pessoa jurídica. A sua pessoa jurídica paga imposto quando você recebe o dinheiro lá. E aí quando você recebe da sua pessoa jurídica, é participação de lucros e era isento. Agora o que acontece? Você vai pagar uma alíquota de 10%. Olha que legal a sua isenção, virou mais 10%. Você paga na PJ e depois paga no PF. E aí, qual que é o resultado disso? Bom, fazer PJ no Brasil vai parar de ser interessante. Então, o cara provavelmente vai para a informalidade. Ou então, se ele tiver mais recursos, ele vai fazer o quê? Abrir uma empresa no exterior e receber no exterior e o dinheiro sai do país e desvaloriza ainda mais a nossa moeda. No fim do dia, o que vai acontecer é que a taxação dos super ricos vai gerar uma fuga do dinheiro do país, como aconteceu na Califórnia, na Noruega, porque você taxa essas pessoas, elas têm viabilidade para receber em outros locais. Para você ter uma ideia, olha essa matéria aqui, cidade dos super ricos da Califórnia está falindo com políticas de esquerda. Então, gente, eu não preciso nem dizer que essa taxação de 10% criada, a alíquota criada para compensar a isenção do imposto de renda, vai dar ruim para um caramba. Porque pensa você aí, você tem sua empresinha e faz as retiradas dela, você vai pagar 10%, além do que já pagou na tua empresa. Você vai ser praticamente bitributado. Vai ficar ruim de empreender. E aí tem um aumento de impostos para ricos, que é uma alíquota efetiva de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Que legal, o cara ganha 50 mil, então ele vai pagar 5 mil de imposto, vai virar 45. O cara ganha 100, ele vai pagar 10 mil de imposto, vai virar 90. E vai dar tudo certo, porque o cara vai pagar feliz. Não. Repara uma coisa, a alíquota efetiva é diferente de alíquota. A alíquota do imposto de renda é 27,5%. Mas você tem o quê? Uma dedução. Você pode deduzir desse imposto despesas de saúde, despesas com remédio, etc. Afinal de contas, você já pagou uma vez e estaria pagando de novo. A alíquota efetiva é diferente. Ela é um valor mínimo e ela não tem dedução. Ou seja, o pacote de corte de gastos, ele é, na realidade, um pacote de aumento de impostos. O imposto de renda, lá atrás, começou como imposto para os ricos.
Mas hoje, quem ganha mais de 2 salários mínimos já está pagando. E eles não vão parar de pagar isso. O próximo passo é justamente taxar os super ricos, tributar os super ricos. Isso é apenas uma questão de tempo. E aí tem a questão da isenção do imposto de renda para quem tem problemas de saúde. Mas ela valerá apenas para quem ganha até 20 mil por mês. Ou seja, o Haddad resolveu tributar doenças. É isso, ele vai tributar quem está doente. Só para você ter uma ideia, tem a matéria aqui, ó. Câncer, paralisia e AIDS são doenças que o Haddad quer tributar. Meu, o cara tá com câncer e o Haddad quer enfiar imposto nele. O maluco tá paralisado, tá numa cadeira de roça, numa cama, e o Haddad quer ir lá tributar ele. É isso que tá acontecendo hoje no país. Assim, é de uma desumanidade tremenda. O cara ganha, sei lá, 20 mil por mês, ele tá numa cama, ele não tem como aumentar a renda, ele tem que gastar com tudo para poder sobreviver, e o Haddad vai lá enfiar imposto no sujeito. Essa é a lógica do país, é a pátria acolhedora do Haddad. Podia chamar de pátria tributadora. E aí eu vou falar para vocês a lista de doenças que perdeu a isenção, tá? Presta atenção, são 15 doenças. Moléstia profissional. Então, cara, você perdeu o braço no trabalho, você se lascou, pegou hérnia, ficou paralisado, vai pagar imposto agora. Tuberculose ativa. Cara, o cara tá tossindo o pulmão. O Haddad vai tributar. Alienação mental. O cara tem problemas mentais e vai ter que pagar imposto. Esclerose múltipla. Pô, vai tributar o cara com esclerose. É desumano. Neoplastia maligna, câncer, vai tributar quem tá com câncer, meu. Cegueira, o cara é cego, ele não enxerga, mas o Haddad enxerga para tributar. Hanseníase vai ser tributado. Paralisia irreversível ou incapacitante, ou seja, se você tem algum grau de paralisia, você vai ser tributado pelo Haddad, mesmo que seja irreversível, seja na cama tetraplégico. Cardioplastia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, eu nem sei o que é isso, mas ele vai tributar. Nefropatia grave, hepatopatia grave, ou seja, ele vai tratar a gente hepática. Estados avançados de doença de Paget, que é a osteotite deformante, gente. Contaminação por radiação. O cara caiu num poço de urânio, ainda vai pagar imposto. E síndrome da imunossuficiência adquirida, AIDS. O cara tá com AIDS e vai pagar imposto pro Haddad. Assim, é de um grau. E o pessoal fala, mas vai ser com amor, né? O amor venceu, faz o L. E aí sabe o que acontece? O salário mínimo vai crescer menos com corte de gastos. Mas aí vai outra fake news do Lula. Em junho ele disse que não mexeria no salário mínimo. Pois é. O salário mínimo, para você ter uma ideia, ele é corrigido pela inflação do ano anterior, o INPC, mais o PIB, soma das riquezas produzidas nos 2 últimos anos. Para você ter uma ideia, a mudança proposta pelo Lula vai tirar R$ 94 do salário mínimo até 2030. Ele está justamente prejudicando os mais pobres. E depois diz que é o pai dos pobres. E o trabalhador foi lá e fez o L acreditando que o Lula ia proteger ele. Pois é. E tem a questão do abono salarial. É um benefício que equivale ao 14º salário e é um benefício para quem ganha até 2 salários mínimos com carteira assinada. O abono terá correção mudada. O valor de até 2.640 passará a ser corrigido pela inflação nos próximos anos, ao invés de seguir a política de valorização do salário mínimo. Ou seja, o benefício para quem ganha até 2 salários mínimos passará a ser 1 salário mínimo e meio. E isso vai gerar uma desvalorização, porque o cara que ganha até 1 salário mínimo e meio vai passar de ser vantajoso receber o abono. E aí entra a questão do Bolsa Família, que vai ter um novo pente fino. Da Bolsa Família e o BPC, o salário mínimo pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Vai ficar mais difícil tirar os benefícios, né? Ou seja, para as pessoas adquirirem esse tipo de benefício vai ser cada vez mais gravoso. É aquilo que eu venho sempre falando. O corte de gastos é sempre para os mais pobres. O governo vai combater justamente aqueles que moram sozinhos, os chamados unipessoais. E aí, olha só que incrível, isenções fiscais. Se houver déficit primário em 2025, o ano seguinte ficará vedada a criação e majoração ou prorrogação de benefícios tributários, ou seja, vai acabar com benefícios tributários para 2026. Em 2023, os benefícios fiscais totalizaram 519 bilhões. O benefício de vedação havia sido sugerido pelo ministro do Tribunal de Contas, Vital do Rego, em relatório sobre as contas do Lula de 23, ou seja, agora ele vai acabar com os benefícios, com os incentivos e botar mais 500 bi para dentro. Cortar gasto mesmo não vai. E aí, olha que interessante, a lei Aldir Blanc, o repasse de até 3 bi ausentes continua, mas fica condicionado à execução do ano anterior. Resumindo, é aquela lei que fizeram para dar dinheiro para artista e, obviamente, vai continuar beneficiando a própria patota. Concursos públicos, vai cortar concurso público até 2025, ou seja, concurseiro que fez o L não vai ter concurso, bem feito. E desvinculação das receitas da União. Isso aqui é interessante, até 2032 a DRU permite que o governo possa gastar livremente
até 30% das suas receitas. Dever de execução. Revoga o dever de execução do orçamento, ou seja, acaba com o orçamento impositivo que obrigava o governo a executar o orçamento aprovado pelos parlamentares. Ou seja, enfraquece o poder do parlamento. A gente está numa ditadura de esquerda, né? E aí, olha que interessante, tá aqui. Líderes dizem que corte de gastos só avança após Dino liberar as emendas parlamentares que haviam sido vetadas. E aí, o Dino libera a volta das emendas. Oh, que incrível, né? Quem diria? E aí, gente, tem um tweet da Renata Barreto que explica muito bem por que o dólar disparou. Eu vou usar ele aqui para vocês. Sabe por que o dólar disparou? Porque a confiança no governo, que já era ruim, foi para casa do chapéu. Em meio a toda essa discussão sobre a importância do corte de gastos e comunicado furado do Haddad, etc., o Rui Costa me solta o seguinte: o governo está em contagem regressiva para a passagem de comando do Banco Central. Em breve, teremos uma nova direção que vai adotar políticas técnicas autônomas, mas comprometidas com o Brasil. Ele está basicamente dizendo que o Banco Central, com a vinda de Galípolo, vai ficar mais alinhado à visão do governo de que juros devem diminuir. E só subiu porque o governo não para de fazer merda, e a prova disso são os juros futuros também explodindo. Se o Banco Central perde a credibilidade de fazer trabalho técnico, com essa percepção geral de que a autonomia não existe, mas simplesmente ferrou. Esse pessoal é profissional em fazer merda. Até eu disse logo nos primeiros dias de Brasil ia ficar inviável bem rápido, mas não imaginava que tanto. Se eu posso te dar uma dica, meu amigo, é compre dólar. Porque hoje o campo segura a economia do país aos trancos e barrancos, mas o Galípolo vai afundar. Só que aí eu quero mostrar para vocês um compilado do dólar, começando com a Samia Goodend. A alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Jair Bolsonaro, bolso caro. Isso em 2021. Ela me processou, vai perder e eu espero que ela pague os honorários sucumbenciais em dólar. E aí tem a Gleisi Hoffmann. Prometeram que bastava tirar o PT para o dólar cair. Hoje chegou a 4,61, hein? Operando em alta na 12ª sessão consecutiva. Em casas de câmbio, o dólar já é negociado a 5,5. Onde estão os críticos do PT nessa hora? Vivem cobrando a autocrítica do PT, farão eles a autocrítica? Isso em 2020, no meio da pandemia. E aí a Gleisi de novo. Em vez de trabalhar para conter a crise, Bolsonaro preferiu desenhar na pandemia e criar confusões. Dólares nas alturas, combustíveis caríssimos e falta de investimentos. Mortes, fome, desemprego, renda baixa, uma babel. Não adianta mentira, a culpa é sua, bolso caro. O próprio PT. Não tá dando para andar de carro e muito menos viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro ao valor de R$6? A gasolina ou o dólar? Saudade do PT. Bom, o PT voltou e aí o dólar chegou a R$6. Na gestão Bolsonaro isso não aconteceu. E a Miriam Leitão disse: o que mais pesa sobre o dólar é a bolsa e a incapacidade política do governo, isso em 2019. Aí em 2024, sobre o Lula, a alta recente do dólar reflete cenário externo, mas fatores internos são decisivos para a escalada da moeda. A Miriam, petista, simplesmente faz contorcionismo para esconder que o Lula é o responsável pela alta do dólar. E aí tem o Noblar. Noblar é campeão, vamos lá. Hora de rir do titio da titia do Zap. Print da Luiz Persechini, resgatou, é saboroso e mostra como essa turma de fanáticos sempre erra. E aí, você tem algum amigo bolsominion que investiu em dólar no início do ano? Pois é, tem bastante, hein, Guga? 6,7 nesse último dia, e vai continuar subindo, daqui a pouco bate R$7, é um pulo. E aí tem a Choquei, sempre a Choquei. E agora, não é notícia repetida, o euro nesse momento está operando em queda forte, 4,97, dólar caindo a 5,10, o real se valorizando como as principais moedas do mundo. Analistas cravam que a vitória do Lula está favorecendo o mercado. Pois é, e agora, Choquei? E agora, hein? E agora, Choquei? E o rei da hipocrisia, Felipe Neto. O Bananinha tinha fixado esse post e eles que aí acabou de desafixar. Vamos atualizar então. Dólar 4,85, gasolina 5,59, desemprego 7,5, inflação 4,72, homicídios em queda. E agora? Dólar a 6. O que o Felipe Neto vai fazer? Vai ver o Botafogo lá não sei aonde? Esqueceu o que postou? O Felipe Neto é campeão em ser hipócrita. Eu fico pensando, será que o Felipe Neto já atualizou? E tem até o Randolph, ó. Bolsonaro bateu outro recorde, dólar a 4,20, não é para poucos, é só para o atual presidente da República, a maior cotação da história do real. Que proeza, parabéns aos envolvidos. Ei, posta agora, 6,7, Randolph, ficou quieto? Por que a esquerda tá calada? É um show de hipocrisia da esquerda? É difícil essa gente. Na realidade, eles não estão preocupados com a moeda, nem entendem de moeda. A preocupação deles é simplesmente se manter no poder.